Olá, galera do nono ano, sejam muito bem-vindos à aula de língua portuguesa. Em nossas últimas aulas, nós tivemos a oportunidade de conceituar o predicado sob diferentes perspectivas. Com esses conhecimentos, vamos agora avançar mais um pouco, dedicando-nos à função sintática do predicado. Assim, nessa aula, vamos nos voltar para essa função, bem como sua relação com a função do sujeito. Do ponto de vista gramatical, o predicado é definido em função do sujeito. Entende-se a oração como uma estrutura formada por dois constituintes, que se correspondem e se complementam. O ser sobre o qual se faz a declaração, que é o sujeito, e a própria declaração ou comentário sobre tal ser, que é o predicado. Dessa perspectiva, as duas funções têm a mesma importância, interpretando-se o predicado como pensado e elaborado após o sujeito. Eu trouxe aí como exemplo essas três orações, né? Os predicados ilustrados na oração 1 e 2 constituem efetivos comentários sobre o sujeito. Vejam, todos os moradores temem as chuvas de verão, né? Nós temos o sujeito, todos os moradores, e o comentário sobre ele. Temem as chuvas de verão. Né? E na oração 2, a chuva foi a mais forte da estação. Aí nós temos aí também o sujeito, a chuva, e o comentário sobre ela, que foi a mais forte da estação. Já no exemplo 3, né, ele exemplifica a enunciação pura de um fato qualquer, no caso, a chuva forte. Choveu torrencialmente ontem. Dessa forma, os predicados das orações são classificados conforme a relação que mantém com os sujeitos. Com base nisso, são denominados predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos observar. Quando o predicado apresenta como núcleo um verbo ou uma locução verbal, damos a ele o nome de predicado verbal. Os predicados verbais são constituídos de verbos transitivos, que são os verbos que necessitam de complemento para ter sentido, e os verbos intransitivos, que têm sentido completo, né? E expressam a ação do sujeito. Olha o exemplo. No entanto, essas palavras exerciam enorme influência sobre mim. Qual é o sujeito dessa oração? Primeiro, nós identificamos o verbo, né, que exerciam. Então, quem exercia uma enorme influência? As palavras. Então, o sujeito, essas palavras. O que sobrar é o predicado. Exerciam uma enorme influência sobre mim. Aí nós temos aí, nesse predicado, um verbo de ação, né? Então, esse verbo, ele mostra uma ação que está sendo praticada ou desenvolvida por algo. Quando o predicado apresenta como dupla um predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, damos a ele o nome de predicado nominal. Observe. Ele estava especialmente pálido, abatido. Qual é o verbo? Estava, né? Quem era que estava pálido e abatido? Ele. Ele, o cuidador de cavalos. Nós sabemos isso porque nós lemos o texto, né? Então, ele é o sujeito, estava especialmente pálido e abatido, é o predicado. Nesse predicado, nós temos aí algumas palavras que estão dando característica ao sujeito. Essas palavras são pálido e abatido, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Não sei se vocês já ouviram, né, alguém dizer assim, fulano é cheio de predicativos, ou seja, cheio de qualidades, né? Então, o predicativo, ele tem essa característica, né? De atribuir qualidade, um atributo ao sujeito. E nesse predicado nominal, o verbo ele não representa uma ação, né? Mas um estado, uma mudança de estado, né? Quando o predicado apresenta dois núcleos, um verbo e um predicativo do sujeito, damos a ele o nome de predicado verbo nominal. Vejam o exemplo. Ele atirou feno por cima da grade com raiva. Nós temos aí, sujeito ele, atirou feno por cima da grade com raiva, predicado. Né? Nós temos um verbo de ação, ação de atirar, e nós temos também a maneira, né, como ele estava, né?
uma característica também do sujeito. Então, nós, no predicado verbo nominal, nós temos dois núcleos, que é o verbo de ação mais o predicativo. No predicado verbal, o núcleo desse predicado é o verbo de ação. No predicado nominal, o núcleo do predicado é o nome, que é o predicativo. E no predicado verbo nominal, nós temos dois núcleos, que é o verbo de ação e o predicativo. Vamos agora, né, à atividade da página 33. Lê as orações a seguir, extraídas do conto de Levi Tolstói, identifique o predicado em cada uma delas e em seguida classifique-o. No entanto, essas palavras exerciam enorme influência sobre mim. Qual é o predicado dessas orações? Exerciam enorme influência sobre mim, que é um predicado verbal, né? Como eu acabei de explicar, o verbo é de ação. B, os homens não orientam suas vidas por atos. Os homens é o sujeito, não orientam suas vidas por atos, é o predicado com o verbo de ação, então esse predicado é verbal. Aquele que diz meu para o meu número de coisas é considerado o mais feliz, né? O predicado, nós temos aí duas orações, né? Por quê? Nós temos dois verbos, o verbo diz e o verbo é. Então, a primeira oração, o predicado é diz meu para o meu número de coisas, é um predicado verbal. E na segunda oração, é considerado o mais feliz, que é um predicado nominal, né? Nós temos aí o predicativo feliz, né? E um verbo de ligação é. Leia o trecho a seguir, também extraído do conto de Tolstói. É por isso que, sem falar das outras vantagens que temos sobre eles, já podemos dizer, sem vacilar, que na escada dos seres vivos estamos acima das pessoas. A vida das pessoas, pelo menos daquelas com as quais convivi, traduz-se em palavras, a nossa em atos. A. Qual é o sujeito a que se refere o predicado? Estamos acima das pessoas. O sujeito, ele é um sujeito oculto, né? Ou desinicial, que é nós. Ele não aparece na oração, mas a gente consegue identificar pela desinência. Transcreva os predicados das duas orações destacados nesse trecho e classifique-os. Estamos acima das pessoas, o predicado é nominal, porque nós temos aí um verbo de ligação. E traduz-se em palavras, o predicado é verbal, né? Porque o verbo é de ação. Que estratégia você usou para classificar esses predicados? Aí é uma resposta pessoal, né? Mas, de um modo geral, vocês vão analisar se esse verbo ele expressa estado ou ação. No período, existem pessoas que chamam a terra de minha, mas nunca viram e nem andaram por ela. O verbo andar exerce a função de verbo de ligação ou verbo intransitivo. Explique. Nesse período, o verbo andar exerce a função de verbo intransitivo, né? Ou seja, ele é um verbo de ação, né? E indica o correspondente, que é caminhar por ela, percorrê-la. Nesse aspecto, difere-se da função do verbo de ligação, uma vez que não está ligando o sujeito a uma característica. Agora, nós nos deleitaremos com um fragmento do romance O Carteiro e o Poeta. O romance, ele fala do papel da literatura na vida das pessoas, né? Ele traz como personagens Pablo Neruda e Mário. Por razões políticas, o poeta Pablo Neruda se exilia em uma ilha na Itália. Lá, um desempregado é contratado como carteiro extra, encarregado de cuidar da correspondência do poeta. Gradativamente, se forma uma sólida amizade entre os dois. O carteiro Mário, aos poucos, aprende a escrever seus sentimentos por Beatrice, e Neruda ganha em troca um ouvinte compreensivo para suas lembranças saudosas do Chile. No romance, né, ele mostra de forma singela como é o olhar do poeta. É preciso ter uma alma sensível para ver a beleza ao seu redor. Vamos recitar? Bem, como e por que ler o romance brasileiro? Lê de muitos jeitos, lê de qualquer jeito, mas, sobretudo, lê, porque é excelente leitura. Lê esse romance em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer posição. Em casa, na praia, no escritório e na escola. De manhã, de tarde, de noite, em ônibus, avião e metrô. De pé ou sentado, bebendo refrigerante ou comendo pipoca.
Mas, onde quer e como quer que se leia um bom romance, brasileiro ou não, acabamos encontrando nele, vivendo nele. Como se vê, hoje a vida do leitor de romance é fácil. Assim sendo, não há culpa. Maiores e menores de idade podem, sempre que quiserem, ler romances e se apaixonar por eles. Mas nem sempre o romance foi tão acessível e sua leitura tão ao alcance da mão de olho como hoje. Muito pelo contrário. Diferentemente de outros gêneros literários que cumpriam funções nobres, como exaltar feitos heróicos, né, como a epopeia, exprimir dramas íntimos, a poesia lírica, ou representar emoções, como no teatro, o romance nasceu divertindo seus leitores. Nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em função do entretenimento que proporciona aos leitores e leitoras. É por causa dessa sua aliança com o ócio e com o prazer que o romance não teve um percurso fácil. Nascido da transformação de outras formas literárias, ele começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida modéstica, a vida doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os leitores podiam se identificar. Nasceu representando a vida de pessoas comuns, parecidas com a de outros leitores. Por isso, ele democratizou e popularizou a leitura, e com ela a literatura. Marisa Lajolo. Vamos agora ao trecho de O Carteiro e o Poeta. Dom Pablo, você fica aí parado como um poste. Mário retorceu o pescoço e procurou os olhos do poeta, indo de baixo para cima. Cravado como uma lança? Não, quieto como uma torre de xadrez. Mais tranquilo que um gato de porcelana, Neruda soltou o trinco do portão e acariciou o queixo. Mário Jimenez, afora os ódios elementares, tem livros muito melhores. É indigno que você fique me submetendo a todo tipo de comparações e metáforas. Como é, Dom Pablo? Metáforas, homem. Que são essas coisas? O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz, para esclarecer mais ou menos de forma imprecisa. São modos de dizer uma coisa comparando com outra. Dei-me um exemplo. Neruda olhou o relógio e suspirou. Bem, quando você diz que o céu está chorando, o que você quer dizer com isso? Ora, fácil, que está chovendo, é. Bem, isso é uma metáfora. E por que se chama tão complicado se é uma coisa tão fácil? Porque os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou a complexidade das coisas. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um nome tão grande como mariposa. Elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa. É muito maior e não voa, concluiu Neruda, exausto. Com um resto de ânimo, indicou ao solícito Mário o rumo da enseada, mas o carteiro teve a presença de espírito de dizer: puxa, eu bem que gostaria de ser poeta. Rapaz, todos são poetas no Chile. É mais original que você continue sendo carteiro. Pelo menos, caminha muito e não engorda. Todos os poetas aqui no Chile são gorduchos. Neruda retomou o trinco do portão e se dispunha a entrar quando Mário, olhando o voo de um pássaro invisível, disse: é que se eu fosse poeta, poderia dizer o que quero. E o que você quer dizer? Bom, o problema é justamente esse. Como não sou poeta, não posso dizer. Neruda apertou os dedos no cotovelo do carteiro e foi conduzindo até o poste onde havia estacionado a bicicleta. Agora vá para a enseada pela praia e, enquanto você observa o movimento do mar, pode ir inventando metáforas. Dê-me um exemplo. Olha este poema. Aqui na ilha, o mar e quanto mar. Sai de si mesmo a cada momento. Diz que sim, que não, que não. Diz que sim, é azul, em espuma, em galope. Diz que não, que não. Não pode sossegar. Chama-me mar, repete, atirando-se contra uma pedra, sem convencê-la. E então, com 7 línguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 cães verdes, de 7 mares verdes, percorre-a, beija, umedece-a e golpeia o peito, repetindo o seu nome. Fez uma pausa satisfeita. O que você acha? Estranho. Estranho? Mas que crítico mais severo. Não, Dom Pablo. Estranho não é o poema. Estranho é como eu me sentia quando o senhor recitava o poema. Querido Mário, vamos ver se você desenreda um pouco, porque eu não posso passar toda a manhã desfrutando o papo. Como se explica? Quando o senhor dizia o poema, as palavras iam daqui para ali, como o mar, ora. Pois é, moviam-se exatamente com o mar. Isso é ritmo. Eu me sentia estranho, porque com tanto movimento fiquei enjoado. Você ficou enjoado? Claro. Eu ia como um barco tremendo em suas palavras. As pálpebras do poeta se despregaram lentamente. Como um barco tremendo em minhas palavras. Claro, você sabe o que fez, Mário? O quê? Uma metáfora.
mas não vale porque saiu só por puro acaso. Não há imagem que não seja casual, filho. Antônio Scarlett. O texto se desenrola quase integralmente em forma de diálogo entre os personagens, o carteiro e o poeta, mas ainda assim há trechos que possibilitam perceber a presença do narrador. Qual o foco narrativo em que foi escrito, né? E dê um exemplo. O foco narrativo está em terceira pessoa, né? O narrador, ele não participa da história, ele é um narrador observador. Como a gente pode comprovar isso? Olha o exemplo desse trecho. Neruda apertou os dedos no cotovelo do carteiro e foi conduzindo até o poste onde havia estacionado a bicicleta. Mário retorceu o pescoço e procurou os olhos do poeta, indo de baixo para cima. As pálpebras do poeta se despregaram lentamente. Ou seja, alguém que está observando, né, e narrando os acontecimentos. E também as expressões, sentimentos dos personagens. Em que espaço se passa esse trecho da narrativa? Transcreva um trecho do texto que comprova a sua resposta. Diante da casa do poeta, possivelmente parte da praia, né? Diante da casa do poeta, possivelmente perto da praia, nós temos o exemplo. Neruda soltou o trinco do portão e acariciou o queixo. Neruda retomou o trinco do portão e se dispunha a entrar. Com um resto de ânimo, indicou ao solícito Mário o rumo da enseada. Neruda apertou os dedos do cotovelo do carteiro e o foi conduzindo até o poste onde havia estacionado a bicicleta. Agora vá para a enseada pela praia e, enquanto você observa o movimento do mar, pode ir inventando metáforas. Aí nós temos a ambientação, né, da narrativa. Normalmente, o discurso direto, que reproduz na escrita um diálogo, é introduzido por verbos de elocução, como falar, dizer, comentar, perguntar, responder, observar, exclamar, gritar, aconselhar, entre outros. Mesmo não usando esses verbos, como é possível notar a presença do discurso direto no texto? Bem, o discurso direto, geralmente, ele é antecedido por travessão, né? Que aponta o início da fala de um personagem. E também quando ocorre a mudança de interlocutores, a gente percebe isso quando a gente vai lendo a história, né? A gente vai identificando de quem é aquela fala. Então, dessa forma, é possível perceber o discurso direto no texto. No texto, qual definição pode dar para a palavra metáforas? No texto, né, aparece a definição. São modos de dizer uma coisa comparando a outra. Diante da estranheza do carteiro, ao dizer que a palavra era complicada, embora se referisse a uma coisa tão fácil, Dom Pablo responde que os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou complexidade das coisas. O que o poeta pretende mostrar ao carteiro com essa afirmação? Que não há relação direta entre os nomes das coisas e o que elas são ou representam. 6. Em sua opinião, o exemplo que o poeta apresenta torna mais simples o entendimento dessa frase? Aí é uma questão de resposta pessoal, né? 7. Por que o poeta responde ao carteiro, no final do texto, que não há imagem que não seja casual? Explique. Ele quis dizer que as imagens surgem de maneira natural e não de forma minuciosa, planejada, ou seja, a criação da imagem ela é espontânea. Nossa aula chegou ao fim, né? Gratidão e até a próxima.